Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Mais um encontro da Jornada Falando de Brincar, que comemora a Semana Mundial do Brincar no mês de maio. Em todo o mundo é comemorado a Semana Mundial do Brincar, por iniciativa da Aliança pela Infância. E nós não podemos ficar de fora. Boa noite, Rei. Boa noite, Letícia, Sabrina. Tudo bom, gente? Que bom ver vocês aqui. Que alegria. Hoje teremos uma visita muito especial, é a Rosinha. Rosinha querida, vem aí representando a Confraria Pedagógica, já está por aqui. Oi, Nath, tudo bem? Regina, Fabi. Sejam todos bem-vindos. Reinaldo, meu querido, nosso parceiro que iniciou conosco a Jornada 2022, junto com a Elô. Thaisa, Viviane, sejam todos bem-vindos. Hoje, o nosso tema é Levantando a Bandeira do Brincar e a nossa convidada é a Rosinha Cavalcante, da Confraria Pedagógica. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Selma Monteiro e estamos aqui comemorando mais um ano da Jornada Falando de Brincar. Vamos chamar nossa convidada Rosinha? Rosinha tão querida por nós e por todos os seguidores. Vocês sabiam que todos esses anos ela é aclamada, todo mundo quer ela de volta, é muito gostoso. Boa noite, minha querida. Vamos chamar a Rosinha, vamos lá. Rosinha já está convidada. Hoje ela vem pela Confraria Pedagógica. Selma. Você está bem? Tô ótima, que honra estar aqui de novo. Sempre... Ai, meu Deus, só fiquei até nervosa. Sempre um prazer ser convidada por você para essa conversa tão importante. Hoje aqui pelo perfil da Confraria. Carol, minha parceira, está em Reggio Emília, matando a gente de inveja. Eu brinquei com ela essa semana. Eu falei, se eu pudesse, se meu dinheiro desse, eu estava aí com você também. Todos nós, viu, Rosinha? Todos nós. Mas quero te dizer que o prazer é nosso em receber você e que esse convite não foi meu, Rosinha, foi dos nossos seguidores. Você sabe quanto você é querida aqui, né, pelos seguidores. Já é figurinha carimbada aqui na Jornada Falando de Brincar. Todo mundo gosta muito da sua fala, do seu posicionamento, né, do seu jeito assertivo, de falar a linguagem do professor, né, da sua alegria, que a Janaína está falando. Uma alegria ouvir você, né? Você é luz de sol reluzente. Então, sempre você vai estar por aqui e outras coisinhas mais, né, Rosinha? Se Deus quiser. Minha resposta é sempre sim para você. Ah, que Para a belezinha. galera que te segue. A gente ganha muito nessa troca, né, Selma? Estou muito feliz com a possibilidade de te conhecer presencialmente em Florianópolis, na Escola dos Sonhos, nesse super festival que a gente não vai perder. Hoje eu falava com o Reinaldo, né? Vamos, Reinaldo, vamos embora, a gente vai se encontrar. Ele falou assim, eu vou conhecer a Selminha. Um fofo. Um fofo, é verdade. Nós vamos, então, nós três, né? Realmente ter a oportunidade de se abraçar, se ver pessoalmente. Sabe quem mais vai estar lá também? A Elô. A Elô do Rio. Ela também vai estar lá. Uhul, Reinaldo aí respondendo. Vamos nos ver, né, Reinaldo? E aí fica o convite para todo mundo. Já convido para, se não puder, conhecer a Escola dos Sonhos lá em Florianópolis, a escola do nosso amigo Charles, para conhecer a página da Escola dos Sonhos, né, Rosinha? Que vale muito a pena, é um trabalho belíssimo, destinado à criança, ao adolescente, porque é uma escola não só de educação infantil, mas que tem um trabalho lindíssimo. E segunda-feira, dia 9, ele estará aqui comigo, viu, Rosinha? Ai, que legal. O Charles é um querido, a escola inteira tem uma proposta maravilhosa, que é inspiradora, e é pertinho, né, aqui no Brasil. E a gente tem que ir lá beber da fonte e viver na pele. A gente esteve lá em 2019. 2020 a gente já estava com passagem comprada, hospedagem paga, tudo certo para ir. Aí veio a pandemia, a gente não pôde ir. Mas esse ano não tem como perder. Ah, que legal. A Janaína está falando que também encontra a gente lá. Que legal, tem mais gente. Que belezinha. Eu falei pro Rei para ele preparar a selfie, porque a gente vai fazer isso. selfie.
Isso mesmo. Tem gente aqui falando que saudade das nossas conversas, que saudade das lives, e que bacana, né, Rosinha? Reunir tanta gente querida para falar sobre o brincar. E para quem não sabe por que a gente faz a jornada falando do brincar, é porque no mês de maio comemoramos, né, o mês do brincar, oficialmente, no calendário mundial. E é lógico que a gente não podia ficar de fora, e nem mesmo de reunir pessoas tão sabidas, tão queridas, e não só queridas do coração, mas queridas para a educação infantil, né? Que colocam a educação infantil como prioridade. E eu quero ler para você, Rosinha, e para os nossos amigos, as temáticas que nós vamos ter aqui. Quer ver só, Rosinha? Vou te contar. Nessa sexta-feira, sabe quem vem, Rosinha? A Alice Pimenta. Eu sei. E eu fiquei tão lisonjeada de ficar no mesmo quadradinho que ela na sua propaganda lá da jornada. Eu fiquei assim, chega, ó, deu tacadinha. Muito lindo, né? Isso. E o Charles já entrou por aqui. Oi, Charles, seja bem-vindo. E na sexta-feira, a Alice Proença vem falar o faz de conta, só isso ou tudo isso? Olha que tema legal. E no dia 9 vem aí nosso amigo que acabou de chegar, o Charles. Ele vem falar, olha o tema da conversa dele. Oi, Charles! Educar Poético está aí entrando, gente. Sigam o Charles também, que é uma delícia. As reflexões dele, nossa, quanta coisa bacana ele coloca. Além de estar lá à frente da Escola dos Sonhos, ele tem aí essa página Educar Poético. O Charles vem falar, brincar, um território a ser descoberto. Gente, eu faço um convite para vocês não ficarem de fora dessa live, porque o que ele vem contar para nós, a experiência dos territórios, nossa, é lindíssimo, é magnífico esse projeto, essa filosofia da escola, merece ser partilhada por muitas pessoas, né, Rosinha? Demais, demais. E eu vi em loco, é tudo que ele diz e um pouco mais. Ai, que legal. E nós vamos ver mais de pertinho esse ano, né? E na quarta-feira, dia 11, quem vem conversar conosco é a Camila Isoli. E o tema da conversa dela é Sutilezas do Brincar, que tem muito a ver com a proposta de trabalho dela, né? Com todas essas reflexões que ela traz para o professor, né? No olhar e na escuta do cotidiano. E na sexta-feira, dia 13, quem vem falar conosco é a Michelle Sierra. Ela vem trazer, Rosinha, não sei se você lembra dela, ano passado ela esteve conosco também. Que ela contou o projeto de pesquisa que ela e outros colegas pesquisadores fizeram na Chapada dos Guimarães a respeito do brincar. E agora esse projeto já culminou com o lançamento do livro. Então ela vem contar essa experiência do lançamento do livro, como é que foi. Nossa, muito bacana também o trabalho dela. E no dia 16, quem estará conosco é a Janu Cristino, que vem falar como os bebês brincam e interagem com o mundo. Demais, né, gente? Vocês não podem perder. Na quarta-feira, dia 18, temos a Valéria Pazettini, do Interagir Arte, falando do papel do adulto no brincar dos bebês. Muito legal. E no dia 20, olha só que bacana, a gente fala dos adultos aí nessa interação com os bebês e as crianças essa semana toda. Sabe quem vem conversar conosco? O Eduardo, autor de Asa de Menino, que vem falar sobre o paternar e o brincar. Onde se encontram? Olha, gente, que temática mais bacana. Adorei. Ele tem uma sensibilidade, né, de pai. Muito. Pai educador, muito. Né? É muito lindo o que ele escreve, a forma como ele escreve, é muito encantador. Lindo mesmo, as narrativas dele atravessam mesmo a gente, né? Realmente deixa marcas. E no dia 23, o Fernando Pravetti vem falar para a gente o corpo e a brincadeira no desenvolvimento da autonomia e independência das crianças. Ele traz o olhar da psicomotricidade, da educação física, do movimento, para falar sobre esse brincar. Imperdível também, gente. O trabalho dele é muito bacana, valioso demais. É importante que vocês estejam aqui. No dia 25, a Fabi Vitiello, nossa querida amiga, os quintais que nos habitam, é o tema da live que ela vai trazer para conversar conosco. A Bia Vilela fecha a sexta-feira, dia 27, com o tema O Livro é um Brinquedo de Ideias. Hoje ela está na França, daqui a pouco ela dá uma entrada por aqui para falar um oi, né? Mas quando ela estiver na live, ela já voltou para o Brasil. E a gente fecha essa semana, com a Odaline falando
a cultura escrita e o brincar. É a única live que tem aos sábados, porque a gente já não tinha mais agenda com tantos compromissos externos que a gente tem aí. É uma maratona, né, Selma? É uma maratona. Olha aqui a Ana Carol falando, que saudade, Selma, a conversa vai ser muito boa com a querida Rosinha. Ana, querida, estou aqui acompanhando os seus posts, seus stories, e eu convido todos vocês que ainda não seguem a Confraria Pedagógica. Sigam, gente. A Ana Carol está lá em Reggio Emília. E todos os dias, às 6 horas ou 6h30? 6 horas a gente está fazendo Às live. 6 horas, pontualmente. Essas duas fazem uma live, as três, né? Tem Fazem a uma Sofia live. também. A Sofia também vem trazer as referências de como está lá, como é que elas passam no dia, o que elas aprenderam. Gente, é imperdível. Vocês precisam. Muito legal. Vai dando 5h30, e eu tô igual acompanhar. a raposa do Pequeno Príncipe. Vai dando 5h30, eu vou ficando ansiosa para encontrá-las. Ai, que delícia, né? Que coisa boa. E eu fico lá nos stories para acompanhar. E aí, então, nós temos no dia 30 a Silvia Puertes, que vem falar dupla gestora e o brincar, compromisso de todos. Então, mais uma vez, a jornada falando de brincar vem trazendo a ideia do brincar como um todo. Do brincar ligado ao movimento, do brincar ligado à maternidade, à paternidade, à Isso. família, do brincar para os bebês, do brincar para os professores, do brincar para a equipe gestora, o brincar em casa, né? Os quintais, os lugares onde o brincar está presente. É um convite para falar de brincar assim com pessoas que realmente sabem do que estão falando, gostam do que estão falando, levantam realmente a bandeira do brincar, como é o tema da sua live de hoje, né, Rosinha? Agora eu deixo a palavra com você, agradecendo já de antemão a você e a Ana, né, por estar, a Ana Carol, por estar aqui trazendo, a Ana bem com a sua fala, trazendo também referências dessa experiência rica, que eu tenho certeza que você vai trazer algum ponto aí, validando, né, essa experiência de troca entre vocês. Claro. E aí, então, te convido a contar aí as suas experiências a respeito do brincar e da formação dos professores. Obrigada, Rosinha. Nada, eu Palavra que é sua. agradeço, Selma. Vou reiterar a minha fala de que é sempre uma honra estar aqui com você. Eu falo muito, tanto nos nossos momentos de estudo, quanto aqui na confraria também, que a gente se fortalece muito nessa troca, né? E a gente acha que está aqui dando conteúdo ou oferecendo um pouquinho do que a gente estudou, mas a gente está aprendendo muito mais do que ensinando, né? Então, quando você me fez o convite, eu tenho a honra de ter participado das três, né, dos 3 momentos de jornada. Na última, a Carol estava aqui com a gente falava do brincar só por brincar, né, dessa validação do brincar. E aí, dando continuidade nesse fio que a gente começou ano passado, eu quis trazer esse olhar meu, né, e a Carol junto comigo aí nessa caminhada de formadora. Rubem Alves tem uma fala que eu gosto muito, ele diz algo mais ou menos assim: coitado dos adultos, trocaram seus olhos ferramentas, tiraram seus olhos brinquedos e trocaram por olhos ferramentas, né? E a gente começa a refletir sobre isso. A ferramenta, ela tem um objetivo específico, né? O martelo bate no prego, o alicate corta o arame, a chave de fenda aperta parafuso, mas e o brinquedo? O brinquedo, ele suscita tanta criatividade, tanta interação. Para a criança, a própria imaginação é um brinquedo sem tamanho, né? O que ela é capaz de fazer com objetos que a gente não dá nada por eles e se transformam em grandes brinquedos, né? Então, o convite que eu faço é da gente tirar nossos olhos ferramentas, trocar nossos olhos por olhos brinquedos, para a gente se conectar ainda mais com as crianças que estão ali à nossa volta, porque elas merecem, né? Me coloco hoje no papel de formadora, e essa palavra a gente já transformou, né, no nosso grupo de professoras. A gente não fala mais em momento de formação, Selma. Também trazendo o Rubem Alves, né? Ele diz que formar é colocar dentro de uma forma, é emburrecer, né? E o que a gente quer é tirar da forma, é tirar da caixa, é pensar diferente, é fazer a diferença de verdade, né? Então, acho que como educadoras, a gente precisa o tempo inteiro estar se questionando, né? Se a gente quer estar dentro dessa forma ou se a gente precisa sair porque as crianças estão fora
há muito tempo, né? Então a gente começou a chamar esses momentos nossos de momentos de transformação. Como diz a Alice Proença. Porque no final deles, no final desse momento de estudo, algo tem que ter sido transformado dentro da gente, né? A gente precisa gerar uma ação. E eu brinco com as meninas na escola que é como uma sessão de terapia, Selma. A gente, na terapia, vai lá, desencapa alguns fios, levanta alguns problemas, e no dia seguinte, nos dias, né, subsequentes, a gente vai ruminando tudo aquilo, a gente vai processando tudo aquilo. Muitas vezes a gente vai modificando a nossa prática, ou então a nossa vida como um todo, né? E a gente vê muito isso nesses momentos de transformações. A gente fala ali de coisas relacionadas à escola que impactam a gente como mulher, como mãe, né? Como parceira. Tem tanta coisa que a gente, como tia dos meus sobrinhos, né? Tantas coisas que a gente vai conversando ali. Os diferentes papéis, Rosinha, os diferentes papéis que a gente exerce na vida se conversa num momento de transformação, né? De transformação. E aí eu escolhi essa temática de levantar a bandeira no intuito da gente... a gente só levanta uma bandeira quando a gente tem certeza dela, né? Quando a gente acredita nela, quando a gente confia, quando a gente sabe o que está fazendo. E a bandeira do brincar, ela tem que ser super aclamada, super balançada, num céu super azul, porque a gente sabe, a gente que está dentro da escola, a gente que está no chão da escola, a gente sabe como brincar para as nossas crianças é como respirar. Então, além de a gente ter aí documentos oficiais que validam isso, né, para as crianças, que a escola tem a obrigação de proporcionar, a gente, antes de tudo, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está propondo para as crianças. E aí eu queria trazer, Selma, 4 pontos sobre isso. Perfeito. O primeiro deles é o brincar dirigido versus o brincar livre, né? O brincar dirigido, ele tem começo, meio e fim. O brincar dirigido, muitas vezes, ele nasce da cabeça de um adulto, né? Do interesse de um adulto. Ele tem um objetivo ali. O brincar dirigido, ele chega a ser meio cruel, né? Pronto, 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 acabou. Acabou. Tem tempo determinado. E aí vem, não, pronto, 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 acabou, 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 né? E aí a gente vai se questionando desse brincar livre, né? O brincar livre é o brincar que suscita a criatividade. Assim, eu posso elencar aqui inúmeras habilidades que a gente consegue com brincar livre. É a questão do vocabulário, habilidades cognitivas, socioemocionais, a questão dos conflitos, questões culturais, né? O brincar livre, ele tem um enredo próprio. Ele nasce da criatividade das crianças. Ele tem uma intencionalidade que é só dela e que muitas vezes a gente nem tem acesso ali de primeira, né? O que será que ele quer com isso? E a gente precisa se colocar nesse papel de espectador, muitas vezes, para compreender onde é que nasceu aquela ideia e que enredo, que trama é essa que ele está descascando ali e vivenciando, né? O segundo ponto, que eu acho que é muito importante e a gente se questiona muito aqui na escola, é a questão do brincar com. Selma, brincar com. Perfeito, Rosinha. Em que momento a gente parou de brincar? Né? Será que nós, professores, a gente se acha menos profissional por fazer sopa de lama, por escorregar no parque, por pular amarelinha, né? Será que a gente tem medo de ser pega, né? Ah, não estou trabalhando, eu estou fazendo bolo. O que os pais vão dizer a meu respeito, já que eu estou brincando, descendo o morro junto com as crianças, escorregando na grama? O que eles vão dizer, né? Isso é uma pena, né? O brincar com é ser presença. E eu faço muito essa provocação no grupo, sabe? Ser presença é bem diferente de estar presente. Sim. Muitas vezes a gente está ali de camarote assistindo, né? Mas é um corpo presente. Eu brinco com elas, eu falei assim, para ter corpo no parquinho, assistindo o menino, eu sei que é da sua época, é da minha também, pode não ser de uma galera aqui. Lembra que nas lojas de disco tinha Fábio Júnior de papelão? Tinha os cantores, tudo de papelão, tamanho real, a foto e tal.
de papelão, distribui no parque, né? E aí tem um monte de corpo presente assistindo, né? E a gente precisa realmente ser presença, sorrir junto, inventar junto, negociar junto, criar junto. Então, acho que tem uma força muito grande nesse brincar com, que para mim é sinônimo de ser presença com as crianças. O Charles está dizendo aqui brincar por inteiro, Rosinha. É isso. Né? E a infância vivida, o brincar dirigido limita as possibilidades. Né? Exatamente o que você está falando, né? Outro ponto que eu acho bem relevante da gente trazer é o resgate da criança que a gente foi, Selma. Isso é muito importante, né? Malaguzzi falava muito isso também, né? A gente precisa, para se conectar com as crianças, estar envolvido em poesia. Charles faz isso com maestria. Em brincadeiras, conhecer esse mundo deles, né? Saber o que eles gostam. E muitas vezes a gente precisa ir lá, bater na porta, acordar essa criança que a gente foi um dia, botá-la para fora. Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Alan Castro, da banda Reverb, e eu uso muito as músicas deles nesses meus momentos de transformação. E uma delas, ele faz uma provocação inicial, que ele pergunta assim, se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? E aí, no decorrer da poesia, que virou música, ele fala muito isso, né? Por que a gente guardou os sonhos na gaveta? Por que a gente parou de sorrir, né? Por que a gente parou de brincar? E é tão importante, Selma, a gente fazer esse despertar, e ele precisa ser sempre, né? Muitas vezes a gente faz lá no momento de transformação, no início do ano, e a gente esquece no meio do caminho. Né? Então, eu tenho esse compromisso com a equipe de verdade, tocar esse despertador volta e meia, sabe? Eu deixo ele ali já agendado e tocar esse despertador. Então, promovendo com elas momentos de estudo, sim, a gente precisa se debruçar sobre os livros, sobre as novas pesquisas, né? Entendendo quem são essas crianças que estão conosco, mas ao mesmo tempo a gente precisa acordar essa criança para a gente estar ali o por inteiro que o Charles trouxe aí com elas. Então, eu tenho promovido muitos momentos com as professoras em que a gente se coloca nesse lugar de criança. Então, aqui nesses momentos de transformação, a gente dança, a gente pinta, a gente mexe com argila, a gente cozinha, a gente faz oficina de batatas. Tem um texto que a gente trabalhou recentemente, que é Menina e as Batatas, da Tânia Vasconcelos, que é incrível, e que ela traz mesmo essa reflexão de como uma batata pode virar qualquer coisa na mão de uma criança, né? Quando eu falo do brincar livre e da criatividade, né? E aí a gente estudou o texto e tal, e cansadas, a gente estuda toda segunda-feira, e cansadas e tal, e aí eu propus uma oficina de batata. Fui no mercado, comprei um monte de batata. Que legal! Uma oficina de batata. E foi tão incrível, Selma, assim, esse despertar dessa criança que está dentro do professor, né? Elas foram criando coisas incríveis com a batata. Teve uma professora, a Isabela, que ela falou assim, ai, meu pai fazia tanto isso com a gente quando a gente era criança, né? De ver tanta possibilidade, né? Numa simples batata, né? Marcelo Cunha Bueno, ele disse que a gente não ensina o que a gente não sente. Exatamente. Então, a gente precisa sentir na pele, a gente precisa se arrepiar, a gente precisa conectar o que a gente está lendo com o que é real, né? E, assim, é inevitável, Selma, assim, no dia seguinte, as pessoas estão com os olhos brilhando e com uma sede enorme de impactar as crianças também. Né? Então, eu acho que essa é a grande magia, assim, da gente tá o tempo inteiro fazendo essa provocação de acordar essa criança e de se permitir viver. A gente retoma muitas vezes na infância e a gente lembra de cheiros, a gente lembra de memórias, cores, as memórias afetivas, né, que tá dentro da gente. Eu até brinquei esses dias, foi tão incrível esse momento das batatas, que eu brinquei com elas que na próxima reunião de pais, a primeira reunião de pais de 2023, que eu já sou doida, eu já tô lá, né? Bom.
A Muito bom. primeira reunião de pais de 2023, elas vão começar apresentando as crianças que elas foram. As Ai, crianças que que estão dentro delícia, delas. Rosinha. Né? Então, Você sabe que você tá... Desculpe cortar você, você está falando uma coisa aqui, eu estou com o diálogo da Elo aqui bem estampado na nossa, no nosso feed aqui, nos comentários, e estou pensando assim, como não fazer o resgate dessa infância, né? Se o brincar é para a criança como respirar, todos nós brincamos de um jeito ou de outro, uns mais, outros menos, uns de forma parceira com irmãos, com primos, com pais, outros não, outros sozinhos. Mas, de alguma forma, o brincar, nem que seja com o próprio corpo, com as próprias mãos, mesmo quem hoje, adulto, relembra de um brincar, né, menos cultivado porque precisou ou trabalhar mais cedo, enfim, seja lá o motivo que impediu de brincar, toda criança brincou. E se nós não fizermos esse resgate, não há como se colocar no lugar da criança, né? E a Elô está trazendo aqui, Rosinha, uma questão assim, difícil é quando a coordenação da escola não acredita no brincar. Porque o professor que acredita no brincar, segundo ela, fica castrado, não pode permitir o brincar livre, porque sempre fica aparecendo enrolação, bagunça, falta de controle do professor. E é importante que, assim, não só brincar pelo brincar, mas que quem esteja lá orientado, né, inspirado pelo coordenador, consiga compreender essa potência de vida que tem com o brincar, né? E aí a nossa responsabilidade, né, Selma, assim, tanto do coordenador quanto dos professores, de validar esse brincar, né? Porque muitas vezes a gente é questionado, sim, né? Voltando na live do ano passado, né? Tá só Sim, brincando, né? Se a gente não sim, se repertoriar, se a gente não estudar de verdade, não se debruçar, não entender, a gente não levanta bandeira nenhuma. A gente não levanta exato. bandeira nenhuma, né? E até esse nome da live do levantar a bandeira do brincar, a primeira formação que eu fiz esse ano, a transformação, todos os anos, a primeira eu faço algo impactante para que eu consiga segurar esse fio até dezembro, para que a gente tenha como se fosse Sim, uma força motriz ali para ir desenvolvendo ao longo dos outros momentos de transformação. E ano passado eu comecei falando das marcas, né? Que marcas que a gente guarda no caminho. E a gente começou em janeiro com uma caixinha de marcas. E a coisa mais incrível do mundo foi abrir essas caixinhas em dezembro e ver o que me impactou, que impactou minha colega do lado diferente, tal, que marcas eram essas que foram nos impactando. E esse ano eu comecei com a questão da bandeira. Então eu que trouxe ótimo. bandeiras em branco, né? E falei, que bandeiras que a gente vai levantar para 2022? O que é importante para a gente? Sabe, você nadar e saber onde você quer chegar? É um pouco disso. Vamos definir aqui em janeiro que bandeiras são essas que a gente vai levantar, que a gente vai confeccionar, que a gente vai carregar, que a gente vai rememorar várias vezes, né? E o brincar veio com muita força. Quase todas as bandeiras tinham o respeito às infâncias, o brincar, né? O dar voz à criança. Então, eu fiquei muito com isso do brincar. E aí, o quarto e Bacana. último ponto que eu acho importante, né? Então, a gente falou do brincar livre, do brincar dirigido, né? Desse resgate, né? Da criança que a gente foi, do brincar com, né? Mas eu acho que tem a questão do se repertoriar também, Selma. Porque por mais que a gente tenha aí, que a gente bata no peito, eu agora estou completando 27 anos de escola. Eu falo que eu brinco de escola tem 27 anos. Gostoso. Parabéns. Mas só a experiência, só você bater no peito e falar, eu faço isso há muito tempo, não é suficiente. Né? A gente Sim. precisa de verdade tá buscando, né, repertório, teóricos e artigos. Tem tanto artigo interessante novo que traz para a gente para refletir. Hoje eu não vou conseguir competir com você dos livros, porque meus livros estão todos na escola. Não se preocupe, minha Na amiga. última live foi quase uma competição. Tem esse? Tem esse? Tem. Sim, é verdade. Mas se você falar aqui, se eu tiver aqui, eu já mostro para os nossos seguidores. Isso, O que você falar, eu eu trouxe tenho aqui. alguns, né? Eu acho que quando a gente fala desse retomar a própria infância, nada melhor do que a Adriana Friedman. Às vezes é a voz Traz das nesse livro crianças. demais, Maravilhoso. demais. Além de validar muito brincar nesse livro, ela traz Sim.
muito a necessidade da gente retomar essa criança, para nossa criança dar as mãos para as crianças que estão ali do nosso lado. Ela diz o seguinte: a bem da verdade, todos os adultos levam viva dentro de si a sua criança e um baú repleto de memórias. Então, que gostoso. E que verdadeiro, né? Que verdadeiro, né? Então, traz aqui esse livro. Eu falo que ele é de comer com ketchup. Você joga assim, ó, e come ele todinho. Esse aqui eu sei que você tem. Você mostrou na última live também. Quando eu voltar a ser criança. Muito bonito para esse resgate da infância. Ele volta na própria infância, né? E vai contando muito isso e trazendo esse exercício, né? É um exercício a gente voltar. É um livro que eu amo muito, que está até difícil de encontrar. É esse. Einstein também teve tempo para brincar. É difícil mesmo, Rosinha. Eu já procurei, nem no sebo. Eu já procurei, eu consegui comprar no sebo. Eu já procurei para uma amiga também. E, inclusive, eu já até acionei a editora para ver se eles não relançam, porque é um livro com uma linguagem muito clara, né? E é uma bandeira mesmo. Ele traz como bandeira assim, essa força do brincar e a necessidade da gente validar. Ele diz assim no prefácio, Selma: esse livro lhe permitirá resistir à tentação de querer produzir pequenos gênios e o equiparar melhor para que você possa criar crianças felizes, saudáveis e inteligentes. Nossa, que coisa mais gostosa. Já quero ler, não é? Já é um convite, né? É um convite, né? Da gente parar para refletir. Muitas vezes essa corrida, essa competição, essa corrida, né? Esse roubaram 99 linguagens das crianças e possibilidades delas serem crianças, a gente precisa frear muitas vezes. Ela está na cabeça do adulto, né? A criança só quer ser criança. Como coordenadora, Selma, eu recebo muitas famílias pedindo adiantamento das crianças. E aí eu trago muito essa reflexão. A gente vai tirar um ano dessa infância, a gente vai, né, tirar um ano desse brincar, ter a vida inteira. Ser adulto é ruim demais, gente. Ser adulto é ruim demais. O dia 4, então, que a gente só tá pagando conta, é péssimo. Sim, exatamente. Rosinha, querida, a Rosane está aqui pedindo para você repetir o nome do último livro. É o último só, Rosane, ou todos eles? Einstein teve tempo para brincar. Até um gênio pôde brincar, por que as crianças não podem, né? Acho que é isso mesmo. Belezinha. E a Rosinha também, gente, tem uma coisa muito legal. Ela costuma, depois da live, ela colocar lá as indicações bibliográficas e vai agora, então, vocês seguindo lá a Confraria Pedagógica, vocês vão ler lá as indicações de leitura dela. A gente faz aqui, ela faz lá também. Não, é sempre bom, porque são inspirações, né, Selma? Outro livro que eu tô agarrada, é esse Paulo Freire. Isso Paulo também Freire não escreveu diretamente para a educação infantil, mas aqui traz uma coletânea de artigos, né, trazendo esse olhar de Paulo Freire para a educação como um todo, né, e de repente o que ele estaria falando ali sobre a educação infantil. Né? Então, assim, são artigos maravilhosos que a gente tem se debruçado muito sobre eles. E, inclusive, tem um trechinho que eu queria ler para vocês da carta que Paulo Freire escreveu para Malaguzzi depois de visitar a Reggio Emília. Lindo, já li esse texto. Lê para nós, Rosinha. Eu queria estar lá, né? Mas tudo bem. Ele diz: bom amigo Malaguzzi, menino eterno, pede-me, antes de eu retornar ao Brasil, que escreva algumas palavras dedicadas às meninas e aos meninos italianos. Não sei se saberia dizer algo de novo a um tal pedido. O que poderia dizer ainda aos meninos e às meninas nesse final de século? Primeira coisa, aquilo que possa dizer em função de minha longa experiência nesse mundo, é que devemos fazê-lo sempre mais bonito. E baseando-me em minha experiência, que torna a dizer: não deixemos morrer a voz dos meninos e das meninas que estão crescendo. Que coisa linda, não é? Meu Deus, quanta essência, né? Quanta... nossa, não tem palavras para descrever, não é, Rosinha? É sentir, né? É sentir. E ele traz aqui também, tem um outro artigo aqui que a gente trabalhou muito, que é muito interessante,
porque ele fala dessa transformação do educador e o Paulo Freire ainda completa, ele fala da autotransformação. Né? Muitas vezes esse caminhar ele precisa partir da gente, Selma, e quantas vezes a gente espera do outro, da escola, da instituição. Da coordenadora, da diretora, do sistema, né? As pessoas geralmente falam, o sistema não me permite fazer isso, mas é uma busca pessoal, né? É uma filosofia que vai ruminando ali dentro da gente e vai construindo flores, vai construindo laços. Ou não, né, Rosinha? A gente precisa permitir, né, para que floresça, né? E tem que partir da gente, né? Eu brinco lá na escola, no final da formação, nesse momento de estudo, quem vai acordar terça-feira mais bonita e mais sabida? Porque não tem coisa mais linda do que a inteligência, você conversar, você se apropriar daquilo, né? E muitas vezes a gente acaba investigando algo que a gente já sabe, né? E eu gosto muito de uma provocação de um professor que eu tive uma vez na FGV, que eu tinha que escrever meu artigo final, e eu perguntei para ele, eu não sei o que eu escrevo. E ele falou para mim assim, Selma, eu nunca esqueci, ele falou assim, pense em algo que você não domina, mas que você gostaria de bater no peito e dizer, isso aqui eu sei. Não me irrita não, que isso aqui eu tô sabendo, né? Então, muitas vezes, eu acho que é o se desafiar, né, Selminha? É o se desafiar, eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou me repertoriar, eu vou ler, eu vou discutir. E o último livro que eu trouxe, que eu tô assim, enlouquecida, é esse aqui, ó. Ai, que lindo, Rosinha. Eu ainda sou criança. Educação infantil e resistência. Ele é, de verdade, uma bandeira validando as infâncias e repertoriando de verdade, criticamente, em artigos científicos, trazendo alguns estudos de caso, não são achismos, né? Para validar o que a gente está fazendo na escola. Então, esse livro me impactou tanto quando eu li, eu comprei na pandemia. Ele me impactou tanto que a gente definiu esse livro como... Ele é a nossa base para 2022. Então, a gente está esmiuçando ele em cada capítulo. Então, a gente escolhe um capítulo por encontro, nas segundas-feiras, e a gente usa ele como o começo da discussão e depois vai além. O combinado é ir além. Eu falo, olha, esse artigo ele é o começo. Todo mundo lê para a gente começar a discutir e o que mais a gente vai atrás dele. E ele traz no prefácio também, eu sou a louca dos prefácios. Lê para nós e não esqueça de indicar todos lá para os seguidores da Ana Confraria. Todo mundo vai lá para poder pegar essas referências bacanas, Rosinha. Lê para nós. Ele diz assim, a todas as crianças, meninas e meninos que habitam o solo brasileiro, com seus risos, choros, brincadeiras, dores e alegrias, continuem a inspirar caminhos e a fecundar a nossa sociedade e nossas vidas. E para cada pessoa que trabalha, estuda, milita e partilha de ideias, sonhos e projetos a favor das infâncias e por melhores dias, que fiquem as palavras do poeta. Todos aí que estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho, Mário Quintana. Desde o Mário Quintana vem fechar cada coisa linda, né? Com esse poema tão importante, né? Rosinha, que delícia de livro, que delícia de fala, que delícia de reflexão. Tem todo mundo aqui falando, né? Aires também, o Charles, que gostoso, né? Que lindo o que você leu do Paulo Freire. E a Elô e o Reinaldo estão falando aqui que querem trabalhar na sua escola. Eu quero ter a Mega e fazer a minha. A minha tá toda pronta, Selma, aqui, ó, na minha cabeça. Ela é doidinha, a minha escola. Eu sonho com ela várias vezes. Que coisa boa, né? A Cristiane está falando assim, que fantástica a leitura que você acabou de fazer, né? Que bandeira bonita é essa, né? De se acreditar mesmo na infância. Hoje nós estamos vivendo um momento delicado de volta às aulas, mesmo quem voltou ano passado, mas aí com tantos fazeres, com tantas coisas a resgatar, tentando resgatar o tempo, e que a gente não pode perder de vista essa poesia, né? Porque criança é poesia, não dá pra gente sentar lá na cadeira, na mesa
e vamos lá, né, com coisas estéreis, com propostas que não conversam com essa vida que ela traz, né, dentro dela, né, Rosinha? E o que E você está essa falando é isso, cobrança, né, que Rosinha. tem hoje dos gaps de aprendizagem, né? Ah, não aprenderam nada. E aí a gente tem que botar na balança, Selma, de verdade. Até onde cobrar mais, sabe? Até onde desacelerar. É difícil, é um super desafio, né? Eu falo em nome Sim, de escolas particulares. Eu sei que tem uma sim, cobrança muito grande das famílias, né? Tem o sim, vizinho do andar de baixo que entra no elevador e que já está fazendo isso e meu filho não está fazendo, né? sim, Eu sei que tem. Mas eu penso que como educadores e educadoras, a gente precisa ter muita consciência desses passos que a gente quer dar, né? Com muito respeito, porque a gente não pode roubar essa infância das crianças, não merecem, elas não exatamente. merecem, né? Que a gente faça Sim, com muito cuidado e com muito estudo, né? Então, a minha provocação hoje foi essa mesmo né? Desse meu lugar de formadora, esse meu lugar de provocadora. Eu falo que a nossa função cada vez mais é de ser perguntadeiras e perguntadeiras boas, porque a gente precisa saber fazer boas perguntas. As perguntas óbvias já estão aí, as crianças estão de saco cheio. Elas querem o plus, né? é isso mesmo. E aqui nós falando, né, falando de brincar, falando das bandeiras que a gente levanta, de forma nenhuma a gente está colocando menos valor em uma série de aparatos, de fazeres, né, necessários na escola, né, na educação infantil, na escola como um todo, na infância como um todo, até mesmo atrás, né, desse gap que você acabou de nos apontar, de forma nenhuma, mas é o que você falou, vamos equilibrar, né? É, Não vamos esquecer que essa criança, ela é um ser brincante, ela respira isso, é esse o instrumento de aprendizagem dela, é por meio do brincar. Então, como é que eu qualifico isso? Né? Como é que eu permito que o brincar esteja ali no cotidiano mesmo, na jornada diária, né? E que eu entre também e qualifique esse brincar. Eu, enquanto professora, como você falou, é o brincar com, estar junto, fazer ter parte, ter brilho presença. nos olhos, né? É, e como isso é importante. E quando a gente fala, Rosinha, eu sinto que, e é por isso que o pessoal que fala, eu quero trabalhar com você, Rosinha, porque quando você fala, é da boca para fora, né? Não é da boca para fora, não é brilho nos olhos artificial, é de verdade mesmo, né? A gente consegue entender que essa é uma crença e que não é uma bandeira que se levanta meio pau, né? Ela é Você. intensa, né? É isso mesmo. Mas o bom é que eu sou a coordenadora e eu sou a mais bagunceira. Então, Ai, que bom. eu acho que a galera não tem o medo da bagunça porque eu sou a que mais provoca. A gente se suja de tinta, a gente deita joga tinta de pó pra cima, a gente suja as unhas. Eu já aviso logo, não façam as unhas, porque vai ser brabo. Então, a gente Sim, precisa se colocar nesse lugar de criança, né? Sentir com a pele, né? Sentir emoção, porque inevitavelmente a gente chega no dia seguinte com sede de proporcionar isso para as crianças. Outra coisa também, Selma, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se apropria, quanto mais a gente, né, aumenta esse nosso repertório, a nossa responsabilidade aumenta. Porque a partir do momento que a gente sabe, a gente tem consciência, a gente já não consegue fazer diferente. Eu falo que é o sim, bichinho que vai picando a gente e a gente já não se permite mais fazer algumas coisas, né? E outra coisa também que eu tenho visto é o quanto a gente se incomoda com atitudes e práticas que a gente teve anos atrás e tá tudo bem. Se sim, incomodar é um ato reflexivo, né? De, putz, eu isso. fazia isso, mas agora eu não faço mais. Agora eu tenho Sim, consciência. Agora eu sei por que eu não faço, né? A gente lia um texto outro dia sobre o corpo, o movimento e tal. E no artigo o cara trazia uma crítica enorme quando a gente chega na roda de conversa e fala: eu só vou começar a roda de conversa quando o Maurício estiver de perninha de índio. Todo mundo já fez. E o pobre do Maurício não tá afim de sentar de perninha de índio. E tá tudo bem. Hoje a gente entende, sabe? Hoje a gente sim, entende, mas a gente... A minha pesquisa do mestrado, ela tá trazendo muito isso, Selma, assim.
essa reflexão da professora que eu fui com a professora que eu sou hoje, né? Não eu, as minhas pesquisadas, né? As parceiras que estão aí nessa aventura comigo na pesquisa, em virtude da BNCC, né? O que é a BNCC, que não é a BNCC em si, é todo um estudo que compôs a BNCC há muitas mãos, né? Que olhar é esse para essas infâncias, que protagonismo é esse que a gente quer das crianças e do professor também, e como a gente revisita a nossa prática, né? E como é que a gente traz isso para o dia a dia, né? Então, é meio que esse despertar da professora que a gente foi, mas quem é essa nova professora que habita em mim e que está ali disposta todos os dias para fazer diferente? Porque professor tem esse grande problema. A gente é muito apaixonado, né? Que bom, né? A gente E chega que no dia bom. seguinte, quer fazer acontecer, e isso é muito incrível. E a nossa amiga aqui da primeiríssima infância está falando assim, obrigada, querida, você está aqui. Linda. Professor e coordenador que não se coloca no lugar de experimentar não consegue possibilitar experiências reais. E é isso mesmo, né? É se colocar no lugar. Vamos fazer uma proposta de material gráfico? Vamos experimentar? Né? Vamos fazer de pintura? Vamos fazer? Né? E não só para saber se dá certo ou não, é para ter a sensação, né? Pelo menos ter uma prévia de, nossa, isso é legal. Eu me lembro de um curso que eu fiz em 2020, ainda no tempo da pandemia, que a proposta era unir dois objetos e refletir sobre que explorações eles permitem. Gente, mas para mim foi um despertar tão interessante que eu passei a colocar essa prática nos meus encontros de formação também, sabe, Rosinha? Nós vamos olhar um objeto, tá? Agora une, escolhe outro. E veja como que eles se conversam, que tipo de explorações eles suscitam na criança. Rosinha, eu vejo muito professor com brilho nos olhos. Nossa, é isso! Porque é exatamente isso, é a experiência genuína mesmo. Começa lá na mão do professor, no olhar do professor, né? Para que ele possa depois compreender o que a criança faz, que ela sempre faz a mais, ela sempre faz além, ela sempre mostra mais, ela sempre nos surpreende, né? E antecede, né, Selma? Eu acho que vem lá do planejamento do professor, o que o professor está preparando, né? Eu lembro que quando eu cheguei nessa escola, eu falei, eu não quero esse planejamento que vocês copiam do blog da tia Sônia, não, porque vinha com objetivo geral, objetivo específico, desenvolvimento, não é? Vou beber água. Eu fiz também, não julgo. Eu fiz, eu falei, eu quero uma coisa simples, mas o que eu quero de verdade é que você se organize, porque muitas vezes a gente precisa preparar contextos para esse brincar, a gente precisa escolher objetos, né? Escolher, o Charles está aí, que monta os territórios, ele sabe muito bem, a gente precisa, enquanto adulto, preparar esse espaço, né? Mas o que eu quero de verdade não é papel com planejamento. Eu quero entrar nas salas e eu quero ver menino com o olho brilhando. Menino com o olho brilhando. E o que o professor sabe me dizer o que ele quis, né? Qual foi a minha intencionalidade? Olha, Rosinha, eu propus isso. Claro, sempre. Eu acho que 100% das vezes as crianças vão muito além do que o professor imagina. Né? Uhum. Mas eu acho que esse planejar, essa responsabilidade do se envolver também vem muito antes. Nesse texto que eu te falei das batatas, da menina e das batatas, a Tânia traz uma reflexão tão legal. Ela diz que o educador é a única profissão que a gente começa a se formar enquanto a gente foi estudante. Pois é lá, né? Quantas vezes, Selminha, a gente não visita a própria história nessa cadeira de estudante para reavaliar a nossa prática, né? Então, você vê, o médico vira médico depois da residência, né? A gente, né, de certa forma, está envolvido dentro da escola, está refletindo sobre a nossa prática enquanto educador desde o primeiro dia de aula nosso. Né? Então, se for pensar nessa nossa caminhada formativa, ela é muito longa. Tem chão aí, né? Eu vou falar duas coisas aqui, Rosinha. O Charles falou, né? A brincadeira já deveria começar no planejar. E é bem bacana, porque na live que nós fizemos, né? Charles e eu aqui na Jornada Falando de Brincar 2021, ele falou exatamente dos planejamentos brincantes. E vale a pena vocês, né, se tiverem um tempinho, retomar a live que eu fiz com o Charles, que ele fala
da questão do planejamento para o brincar, que é assim uma luz, é muito gostoso. E o que você falou também sobre a ideia de que nós começamos a nos formar professores lá na nossa infância, no nosso estar aluno, né, nosso ser aluno, e é exatamente aí que nós, né, formadores, transformadores, começamos, né, Rosinha? É esse resgate. Ontem mesmo estava em formação com as professoras aqui no meu trabalho e a gente voltou lá na infância. Como foi a sua história? Né? Como foi nesse aspecto a sua experiência? O que você lembra? O que você sentia? Que memórias evocam, né, a respeito dessa temática? E é por aí, porque é no sentir que a outra pessoa exerce essa empatia, né? Se colocar no lugar da criança em virtude da história que teve, né? Fabi Vitiello, um beijo, minha querida. É se perguntar todos, se questionar todos os dias, né, Selminha? Basta a gente ser o professor que a gente gostaria de ter. Sim. Será que eu estou sendo um professor bacana? Será que eu gostaria disso? E se provocar de verdade. E não tem problema nenhum fazer do jeito que de repente não se faz mais. Ou então planejar alguma coisa. Esses dias foi engraçadíssimo. A professora forrou tudo de papel pardo e tal, não sei o quê. Passou uma hora antes organizando todo o espaço e tal. Os meninos pintaram tudo, menos o papel pardo. Então... O papel pardo ficou intacto, mas tinha pé, tinha nariz, tinha cabelo, tinha blusa, tinha chão, tinha tudo. E tá tudo bem. Eram outros brincados que eles queriam, né? Era outro tipo de exploração. E aí que entra, né, o nosso olhar. Puxa vida, onde foi que eu não olhei, né? Onde estava essa resposta desse querer dessa criança, né? E o nosso olhar atento, né, Rosinha? O que essas crianças estão me dizendo? E nem sempre ao dizer no diálogo oral, né, nas palavras. É com o corpo, é com o interesse, é com o olhar voltado para aquilo que deseja ou não deseja, Silêncio. né? Silêncio, exatamente. Eu costumo dizer, o silêncio grita, ele fala muito mais alto, né? O silêncio tem muita coisa dita no silêncio, e é preciso a gente estar atento, né? Também. A Cristiane está falando aqui, é sempre isso que penso. Eu queria ter tido uma professora que brinca assim como eu. Que gostoso, Cristiane, isso é muito bom. É muito bom. A própria reflexão, né? De você também assumir que você é uma professora brincante, que incrível. Sorte dos seus Sim, alunos. sim. Eu vou contar para você uma experiência própria, Rosinha. A minha primeira experiência enquanto professora, alguns anos atrás, ouso não dizer quantos anos, mas eu tive uma experiência não muito boa no brincar, e aquilo me traumatizou de tal forma que eu tinha muito medo. Né, que uma criança caiu, machucou o dedo, eu tive que correr para o hospital, e eu trabalhava numa escola que era rural, não tinha recurso nenhum, e nossa, eu me lembro como se fosse hoje, né, do meu desespero. E eu fiquei com muitos anos, por muitas décadas, com medo daquele brinquedo. E o quanto eu tive que, assim, me exercitar para aquele medo parar, aquele medo passar. Né? Que as crianças são ágeis, as crianças são outras, as crianças, elas precisam, né, dessa confiança que a gente deposita nelas. E era um medo meu, era um medo pessoal, né? Não ia acontecer nada com elas, mas eu carregava isso comigo, né? Ao passo de ter que falar, Selma, já passou, já resolveu, a criança já curou, a criança já está adulta. E tudo caminhou bem, deu tudo certo. Vamos Os agora brincar. desafios, né? Os riscos valem a pena. Tem um vídeo bacana do Instituto Alana que fala isso, né? Quando o risco vale a pena. Sim. A gente não consegue proteger as crianças. Eu lembro que a gente fez uma proposta de Semana do Brincar, numa escola anterior a essa que eu estou hoje, e a gente fez uma semana da pipa. E para soltar essa pipa, tinha que ser na rua de asfalto. Porque para você conseguir correr até a pipa levantar, tinha que ser nessa rua. A professora estava em pânico. Ela falou assim, Rosinha, vão ralar joelho. Eu falei, vão ralar joelho. Vão, aí eu comprei band-aid dos Minions, band-aid da Frozen, eu já me equipei, sabe, preparar para a guerra, Sim. Já rascunhei o bilhete da agenda que viria, já só me preparei. E
ao mesmo tempo que vão ralar os joelhos, eles vão aprender que naquele tipo de solo, naquele tipo de chão, eu corro com mais cuidado. Eu não jogo meu corpo, né? Então, assim, tem outros aprendizados no risco também. A gente não consegue privar a criança de tudo isso o tempo inteiro, mas a gente tem que fazer com consciência e, assim, por isso que eu falo tanto do planejamento, né? Eu ter comprado um monte de band-aid e ter se preparado para essa pequena batalha foi o que deu segurança para a professora soltar essa pipa com as crianças. E o joelho virou desse tamanho, porque eles soltaram pipa, que é uma coisa que em Brasília a gente não vê. Ai, que gostoso, né? Aqui já é mais comum. Eu imagino que para vocês o quanto isso foi interessante, né? Para as crianças, que vivência. Não vão lembrar mais do joelho, mas vão lembrar da pipa. Da pipa, com É certeza. É isso mesmo. Rosinha, tá tão gostosa a nossa conversa, tão gostosa a nossa conversa, nosso diálogo tá tão primoroso, como sempre, né? Sempre conversar com você é uma oportunidade de troca, é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de reflexão. E eu tenho certeza, né, que quem está aqui, que ainda não conhece sua página, vai lá seguir a Confraria Pedagógica, vai acompanhar seu trabalho e da Carol, que são divinos, duas queridas, dedicadíssimas, né? Você na educação infantil e fundamental também você tem, né, Rosinha? Ela direto no fundamental, né? Quanto é valioso o trabalho dessas duas meninas, gente. É um convite que eu faço para vocês lá acompanhar. E agora é uma intimação, um convite para acompanhar. A intimação é para estar na página de vocês às 6 horas. Até quando, Rosinha, vocês vão fazer esse intercâmbio com o Reggio Emília? Eu acredito que até sábado, que é o último Olha dia, só. ou sexta. Eu vou confirmar com as meninas. Amanhã, quinta, sexta, eu acredito que até sábado. Tá uma delícia, Não pode porque perder. elas trazem um pedacinho da vivência delas. A gente vai quando elas voltarem, sentar, organizar, provavelmente a gente vai fazer um curso online mais aprofundado, né, do que elas vivenciaram lá. Saindo de Reggio, a Sofia vai para a França, visitar algumas escolas também, e eu vou trazer a minha experiência na Finlândia, que eu fui em 2019. Então, a gente vai falar sobre as inspirações internacionais na educação brasileira. Então, vai ficar muito bacana. Bacana. Estou perguntando aqui sobre a sua página. Confraria _ pedagógica. A gente traz conteúdo, lives. A gente montou o ano passado um grupo de estudo maravilhoso. Eu adoro os grupos de estudo, Selma, porque a gente se conecta com a pessoa. A gente faz alguns cursos online com curta duração, mas os grupos de estudos é o que pega a gente, porque a gente cria vínculos, né? Então a gente já fica ansioso para o outro encontro e a gente vai dando tarefas de um dia para o outro e tal. E realmente a gente brinca que a gente quer aumentar a nossa tribo para levantar essa bandeira das infâncias, para a gente impactar mais pessoas e para a gente fazer essa caminhada juntas. Porque as crianças merecem, né? É isso aí, as crianças merecem. E nós também, enquanto professores, né? Precisamos ter a convicção de que escola é lugar de ser feliz para as crianças e para nós também. Tem que ser prazeroso, né? Educar as crianças, né? Tem que ser prazeroso ser um profissional da primeira infância. Isso é bonito demais, Rosinha. E não né? tem Uma nada escolha mais de vida. gostoso, Selma, que você bater no peito assim e falar, nossa, arrasei! Foi Isso incrível, isso foi muito legal. A gente cresce demais com isso. Isso dá um empoderamento pra gente, né? A gente não é só professor, cara, a gente é muito professor, a gente Muito é mais, muito fera, né? Isso aí. Eu tenho aqui a Aires, a Rosana, dizendo que está adorando acompanhar vocês, né? E a Carol lá na viagem a Régio. O Charles aqui mandando um beijo. A Maria Belintani, querida, mandando um beijo. Fabi Vitiello mandando um beijo, dizendo que adorou. A Rosinha é o tipo de pessoa que a gente quer colocar no potinho e deixar em casa. A Fabi falou para você. Coisa querida, coisa linda. E o Charles concordou, verdade. Charles, vou levar sua cerveja para Floripa, viu? Cerveja IPA do Cerrado. Vai chegar em Floripa. Opa! Aí, que legal, tá vendo? E vamos então nos encontrar lá, fazer a nossa união, né, de saberes, a nossa união de
de desejos positivos para a primeira infância, nos reunindo lá, conversando, que foi nem uma reunião, não foi nem planejada, né, Rosinha? A gente se viu, todo mundo querendo se abraçar, e o ponto de encontro vai ser a Escola dos Sonhos em Florianópolis, agora no mês de junho. 11 de junho. 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, mas vai ser assim, qualquer data seria boa para a gente estar lá e conhecer aquela riqueza. Gente, nós convidamos, né, Rosinha, a conhecer a Escola dos Sonhos. Olhem aí, Escola de Sonhos, o Demudo Sonhos no Instagram, e acompanhe esse trabalho belíssimo da equipe. Tipo, criança indo para Disney, sou eu. Eu também tô. Eu também tô. E aqui nós vamos nos encontrar. A Elô mandou um beijo e falou para você que quando você for para o Piauí, nada de praia, vai fazer uma formação lá. Tá bom? No meio do ano passado, eu fui em Barra Grande, Elô. Que lugar incrível. Que legal. Que legal, né? Então, o Rei partiu Escola dos Sonhos. Fabi, querida, espero você que semana que vem estaremos falando dos quintais da nossa infância e você vem trazendo, né, essa referência. A Fabi está fazendo a pesquisa dela nessa temática. Imagine, Rosinha, quanta riqueza vem por aí nessa live. Vai ser incrível. Estaremos aqui. Não, é uma melhor que a outra. É isso mesmo. É uma honra incrível ter sido convidada. Eu já me sinto participando da de 2023. E já está. E já está, sim. Até Pode lá a gente contar vê com outro isso. assunto. Sim. É sempre enriquecedor para a gente demais fazer essa troca, conhecer pessoas novas, né? Aumentar essa nossa tribo e seguir caminhando aí. É isso aí. O Reinaldo lembrou a nossa foto. Rei, vamos, preparem aí. Olha lá. Capricha, Rei. Não me mostra a caolha, Rei. Deu tempo, Reinaldo, de tirar uma foto bacana. O Reinaldo é um querido. Rosinha, muito obrigada. É sempre um grande prazer conversar com você. Obrigada, pessoal, todos vocês que estiveram por aqui, que passaram, que entraram e precisaram depois sair para fazer alguma coisa da emergência, da vida, do dia a dia, mas que deram seu alô por aqui. Obrigada. E quem não pôde assistir, com certeza vai valer a pena olhar depois lá, que vai ficar salvo na página do Sala de Aula Organizada, e a Rosinha vai aí continuar essa conversa com vocês lá no Confraria Pedagógica. Gente, obrigada por tudo. Um grande beijo. Tchau, Rosinha. Tchau, querida. Tudo de bom. Pessoal, muito obrigada, então, pelo nosso encontro de hoje. Abraço a todos vocês. Charles, obrigado por estar aqui conosco. Fabi, todos vocês. Sheila, Aires, Michele, Cristiane, todos vocês que estiveram aqui conosco. Nem dá tempo de falar o nome de todo mundo, mas é uma gratidão, né, estar aqui com gente sabida e desejosa, né, dessas trocas, dessa experiência. Rafa, querida, até sexta, meu amor. Gente, acompanhe lá a Rafaela Carabolante na página dela. Está fazendo... Luzia, querida, que saudade! A Rafa está fazendo os resumos das lives, gente. Está muito bacana. Cris, obrigada, meu querido. Rafa, põe aí o nome da sua página. Fabi, um grande beijo. Espero você na outra semana. Estamos aqui te esperando. Rafa, se estiver por aqui, ainda coloca o nome aí da sua página para todo mundo que quiser acompanhar o resumo das lives. A Rafa está fazendo essa tarefa muito bacana. Vem tomar café com bolo aqui na roça. Eu vou sim, pode deixar. Olha lá, ideias _ carabolantes. Nós tínhamos a Rô, querida Cantinho Pedagógico da Rô, que trouxe, né, essa vivência de... assim que terminava as lives, ela colocava lá as ideias principais, e hoje a gente tem a Rafa também fazendo isso, compartilhando conosco as ideias principais das falas dos convidados aqui. Fabi, nós vamos comer bolo juntos, logo, logo teremos a nossa oportunidade aí de se abraçar de novo, comer bolo, conversar, tomar café. Pessoal, aqui eu me despeço, espero vocês sexta-feira, 19h30, aqui mesmo no Sala de Aula Organizada, contemplando a fala da Alice Proença, que vem falar do jogo simbólico. Não percam. Tchau, pessoal!
Até mais!